O Saber Direito desta semana é sobre direito penal. O curso fala sobre direito e a proteção à mulher, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e as atualizações da Lei Maria da Penha. As aulas são com a professora e advogada criminal Marília Brambila. Olá, eu sou a advogada criminalista Marília Brambila, também professora universitária, e continuamos tratando da proteção da mulher dentro do ordenamento jurídico, em especial falando de Maria da Penha e alguns crimes onde o legislador trouxe a punição maior quando a vítima é mulher. Para retomar os nossos conhecimentos, vamos ao teste de conhecimento. A qualificadora do feminicídio, segundo o atual posicionamento do STJ, é de natureza A, objetiva e pode combinar com motivo. B, subjetiva e não pode combinar com motivo. C, objetiva e não pode combinar com motivo. D, subjetiva e pode combinar com motivo. Pois bem, na última aula nós tratamos especialmente dessa questão e a resposta correta é que a qualificadora do feminicídio é objetiva e pode combinar com motivo. A resposta correta é a letra A. Nós vamos começar agora a tratar dos crimes contra a honra. Os crimes contra a honra são crimes que ocorrem muito dentro da relação de violência doméstica e familiar contra a mulher. São esses crimes, os crimes de calúnia, que está previsto no artigo 138 do Código Penal, o crime de difamação, previsto no artigo 139, e o crime de injúria, previsto no artigo 140. Falando especialmente desses crimes contra a honra, vale trazer aqui para nós, dentro da nossa aula, que dentro desses três crimes, a mulher sendo vítima, ela deverá, contratar um advogado ou procurar um profissional habilitado, advogado nas defensorias públicas, nos núcleos de prática, defensores dativos nomeados pelo Estado, pois, por se tratar de crimes de ação penal privada, a regra é que será proposta, quando essa mulher for vítima, uma queixa-crime. Tá certo? Então, mais adiante nós vamos voltar a falar, mas a principal observação inicial é que esses crimes são de ação penal privada, certo? Pois bem, o crime de calúnia previsto no artigo 138 do Código Penal é muito importante fazermos a leitura. 138, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º, na mesma pena incorre sabendo falsa a imputação, apropá-la ou divulga. É punível a calúnia contra mortos. E traz a previsão da exceção da verdade, que é um mecanismo procedimental onde aquele que imputa o fato poderá provar que aquele fato é verdadeiro. Tá certo? Mas não é objeto aqui do nosso estudo. Nós vamos aqui trazer a baila ao nosso estudo, o próprio tipo mesmo, caluniar, e como é que isso acontece dentro dessa relação de violência doméstica e familiar contra a mulher. É de suma relevância, primeiro, nós tratarmos do bem jurídico protegido no crime de calúnia. O crime de calúnia protege a honra objetiva dessa vítima. No nosso caso, no objeto de estudo, a vítima mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, o que isso significa dizer? Que o agressor, o algoz, o autor do fato, ele vai imputar falsamente à mulher a condição de um fato criminoso que ele sabe que ela não praticou. Tá certo? Isso acontece muito, principalmente quando no elo de rompimento da instituição família ou da instituição casamento, ou seja, quando o homem vai se separar dessa mulher, ele utiliza de mecanismos. Claro que não raramente as mulheres também poderão praticá-lo, mas não tem a implicação da Lei Maria da Penha. Mas esse homem se utiliza da vulnerabilidade dessa mulher para imputar a ela fatos criminosos.
Por exemplo, o marido que fala que a esposa estaria maltratando seus filhos, sabendo que é mentira, sabendo que é uma inverdade. Então, esse fato de utilizar-se desse ardil, desse mecanismo para imputar essa mulher falsamente maus tratos em relação aos seus filhos, configura o crime de calúnia. Tá certo? Lembrando, o bem jurídico protegido será sempre no crime de calúnia a honra objetiva, o que a sociedade, o que a coletividade espera do comportamento daquele que foi caluniado. Tá certo? Então, é o que acham de nós, não é isso? É o que nós mostramos para a coletividade. É a nossa reputação. Tudo bem? Então, o exemplo é esse. O homem que, durante uma separação, estaria imputando falsamente àquela mulher os maus tratos de seus filhos. Certo? Logo em seguida, nós podemos também falar da difamação. E aqui também vou lê-la. 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Também é interessante porque o bem jurídico protegido do crime de difamação também é a honra objetiva, também é essa reputação. Tanto é que aqui está expressamente previsto no tipo penal. Então, qual seria a diferença entre o crime de calúnia para o crime de difamação? Pois bem, o crime de calúnia imputa-se falsamente fato criminoso. Então, retomando o exemplo, aquele homem que imputa falsamente à sua esposa, mãe dos seus filhos, o crime de maus tratos. Já o crime de difamação é quando você coloca sobre aquela vítima um fato que denigre a sua reputação. Por exemplo, dizer que aquela pessoa frequenta bares, boates, localidades, prostíbulos, nesses termos, ou seja, a fulana vai para o bar beber todos os dias e se prostituir, isso seria o crime de difamação, tá certo? Então, prostituição em si no Brasil não é crime, beber no bar não é crime, mas isso está sendo dito com que interesse, com que dolo, com que intenção de denegrir a reputação dessa mulher, dessa vítima, tá certo? Então, o crime de calúnia imputa-se fato criminoso. No crime de difamação, nós teremos fatos que, inclusive, podem ser verdadeiros. Aquela pessoa, aquela mulher pode realmente estar no bar bebendo, pode realmente estar se prostituindo. Não precisa ser um fato falso, mas precisa que aquele agente esteja naquele momento imputando aquela conduta, aquele fato àquela mulher com essa intenção de ofender a sua reputação. Tudo bem? Bom, e por fim, nós precisamos também falar do crime de injúria. O crime de injúria, dentre eles, é o mais comum de acontecer nessas relações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui teremos que ser muito claros em dizer que qualquer xingamento feito por esse agressor em relação à sua ex-namorada, sua noiva, sua ex-noiva, relações íntimas de afeto, de amizade, ou seja, aquilo que já foi explanado nas 2 primeiras aulas, nós temos aí o crime de injúria. Então, isso pode acontecer também, principalmente vem acontecendo nas redes sociais. Né? Então, aquele que se sente magoado ou até mesmo inconformado com aquele término, como eu já disse, acreditando que aquela mulher não é gente, não é ser humano, mas sim uma coisa, coisificando essa mulher, pode reagir de forma criminosa, imputando nas redes sociais vários xingamentos. Então, qualquer coisa que se escreva, que se diga, seja em grupos de conversas entre pessoas, seja via eletrônica, seja por e-mail, seja em redes sociais, onde você xinga, onde você ofende a honra subjetiva dessa mulher, configura o crime de injúria. Tá certo? Então, são 3 crimes previstos no Código Penal, ou seja, calúnia, difamação e injúria, que, sendo a mulher vítima, o processamento será
na vara de juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e teremos a agravante dessa situação, dessas circunstâncias. Tudo bem? Pois bem, voltando, retomando aquele primeiro ponto quando iniciamos a aula de hoje falando dos crimes contra a honra, temos que lembrar que a regra desses crimes contra a honra é que as ações penais são privadas. Ou seja, como nós tratamos nas aulas anteriores, o crime de lesão corporal de natureza leve, a ação penal é pública incondicionada. A titularidade é do Ministério Público. Logo em seguida, nós vimos o crime de ameaça, artigo 147, que fala do quê? Da ação penal pública condicionada à representação. Tratamos dessa perspectiva, falamos também que nesse crime de ameaça, essa vítima pode se retratar dessa representação desde que o faça em audiência perante o juiz antes dessa denúncia ser recebida. Aqui, nos crimes contra a honra, nós temos essa particularidade de que a vítima ela vai ter que ir atrás de um profissional, de um advogado, que tem essa capacidade postulatória, tem que ser por advogado, ela não pode oferecer essa queixa-crime sozinha. E isso causa um entrave nessa proteção dos direitos das mulheres. Por quê? Porque além dela ser vítima de calúnia, ou de difamação, ou de injúria, ela necessita de tirar dinheiro do seu próprio bolso para propor uma ação penal, um processo que não é barato. A gente sabe que pouquíssimas pessoas têm a possibilidade da gratuidade de justiça. Então, isso impossibilita que essa mulher possa processar esse algoz. Então, fica aí uma crítica trazida pela doutrina, uma crítica trazida até por mim, de que essa ação penal, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos crimes contra a honra, pudesse sim ser de titularidade concomitante, ou seja, nós já temos essa possibilidade nos crimes contra a honra praticados contra funcionário público. Então, se um funcionário público sofrer um crime contra a honra, a ação penal poderá ser pública condicionada à representação ou privada. Por que não fazermos isso em relação às vítimas mulheres? Onde o Ministério Público, que é realmente o titular da ação penal, que é aquele que tem a atribuição de defender esses direitos difusos e coletivos, por que não tomar para si essa titularidade? Fica aí essa ressalva, fica esse parênteses. Agora, para finalizar essa nossa primeira parte, vou chamar mais um teste de conhecimento. O cyberbullying pode ser crime de, exceto A, calúnia, B, difamação, C, injúria, D, furto. Lógico que nós vamos, e já falamos do cyberbullying, estamos falando dos crimes contra a honra em si, e aqui o cyberbullying não pode ser furto, não pode ser um crime contra o patrimônio. Tá certo? Então, cyberbullying é justamente essa importunação, essa forma de violar direitos relacionados à honra pelas formas eletrônicas, pela internet, por meio de redes sociais. Tudo bem? Então, finalizando essa primeira parte, nós tratamos dos crimes contra a honra em relação à mulher sendo vítima. É importante ressaltar que mesmo a ação penal sendo privada, onde a vítima tem essa titularidade, a medida protetiva de urgência, que é concedida com fundamento na Lei Maria da Penha, ela pode ser deferida. Nós vamos ver na nossa última aula os procedimentos da Lei Maria da Penha e suas atualizações e inovações até essa data de 2018, e nós vamos perceber que são dois processos autônomos e independentes. Então, mesmo essa vítima sendo vítima de violência doméstica e familiar, sendo vítima de crime contra a honra, mesmo essa ação penal sendo privada, ela poderá sim ser acolhida, ser protegida, ser deferida a ela a garantia da medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.
tá certo? Continuando o passeio pelos crimes onde são relevantes e importantes tratarmos em relação de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, temos uma inovação de 2016. A Lei 13.344 de 2016 criminalizou o tráfico de pessoas, que é o artigo 149A, que vale a pena fazermos aqui a leitura. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com finalidade de 1. Remover-lhes órgãos, tecidos ou partes do corpo, o tráfico de órgãos. 2. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4. Adoção ilegal ou exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Por que é relevante tratarmos especialmente do crime de tráfico de pessoas? Porque antes de 2016, nós não tínhamos especialmente um crime que reunisse todas as modalidades de tráfico de pessoas. E aqui, em situação de violência doméstica e familiar, o que isso imputaria? Como, de que forma seria isso relevante? Principalmente para se tratar dos pais que subroguem suas filhas e que possam submetê-las a esse tipo de conduta. Então, como seria possível, dentro da proteção da mulher, sua esposa, sua irmã, dentro do seu âmbito de família, aquele que praticar qualquer conduta descrita no 149A em relação à mulher nessa situação de violência doméstica e familiar, poderá estar incorrendo no crime, no novo crime previsto no 149A, tá certo? Então, é muito importante trazer aí essa inovação, essa junção de algumas outras condutas que estavam previstas em tipos separados dentro do nosso ordenamento jurídico. Pois bem, dando continuidade aí aos crimes que são de muita importância dentro desse contexto de violência doméstica e familiar, porque ocorrem de forma quase que cotidiana, chama atenção a mais um, que é um crime previsto também ainda no capítulo dos crimes, no título dos crimes contra a pessoa, que é a violação de domicílio. Então, nós já presenciamos algumas notícias onde aquele agressor, aquele ofensor, aquela pessoa que vem denegrindo, constrangendo, que vem aviltando, humilhando essa mulher em situação de violência doméstica e familiar, tenta entrar em sua residência. Então, muitas vezes, essa mulher reside em local distinto desse marido, ou desse namorado, ou desse ex-noivo, e o que ele faz? Ele vai até a residência dessa mulher e entra à força, sem anuência dela. Não é isso? Então, esse crime também acontece com muita frequência, que é o crime de violação de domicílio, que está previsto no artigo 150. A resposta do Estado também é um crime onde, efetivamente, se for vítima a mulher em situação de violência doméstica e familiar, teremos a competência do juizado de violência doméstica contra a mulher e a aplicação da Maria da Penha. Tá certo? Mais um caminhar. Nós temos aqui, não está diretamente ligado à violência contra a mulher em espécie apenas, mas é um crime que foi trazido para dentro do nosso ordenamento jurídico a partir de um caso também muito famoso, que foi efetivamente a questão da Carolina Dickmann, né? Nós tivemos aí algumas fotos, algumas questões pessoais, fotos íntimas, alguns arquivos, dados dessa atriz que foram divulgados. E aí se fez necessário essa emenda Carolina Dickmann, que está aí, foi trazido para dentro do nosso ordenamento jurídico nos artigos 154A e seguintes, 154A e 154
É interessante que qualquer invasão de dispositivo de informática, estando ou não conectado à rede de computadores, onde você pretende violar essa segurança desse dispositivo, adulterar e destruir dados e acessar as informações sem autorização dessa pessoa, também configura esse crime do artigo 154A, que o legislador trouxe como nome em iuris, invasão de dispositivo informático. Isso tem uma relevância muito grande quando se fala de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós sabemos, hoje em dia, que dentro das relações íntimas de afeto, principalmente essas relações entre marido e mulher, namorados, noivos, a intimidade da pessoa vai ser combinada, né? Então, como assim, professora? Como é que eu vou combinar essa intimidade? Eu costumo dizer que o combinado não sai caro. Se você combinou com o seu parceiro que é possível que ele acesse os seus dados do celular, se você espontaneamente lhe forneceu a senha e que esse acesso desse celular não viola expressamente pela sua vontade a sua intimidade, não existe problema algum do seu parceiro, daquela pessoa que está contigo, de acessar esse aparelho de celular. Não estaríamos falando de invasão, mesmo porque o fornecimento da senha já excluiria o núcleo invadir. Mas se não é esse o combinado, se o combinado é que entre os parceiros, cada um manterá a sua intimidade em relação ao seu aparelho celular, em relação aos seus e-mails, em relação a tudo aquilo que diz respeito ao íntimo dessa pessoa, que não se quer compartilhar nessa relação, pode se considerar o crime de invasão desse dispositivo de informática. Eu costumo dizer que hoje em dia o espelhamento, ou então a forma de hackear conversas de aplicativos, acessar dados desse telefone, de e-mail, configura esse artigo 154A, tá certo? Então, não é, lembrando sempre, o homem dono da mulher. Repito, falei na última aula e repito, a mulher é dela, a intimidade é dela. Se ela quiser compartilhar os seus dados, a sua intimidade, espontaneamente com o seu parceiro, tudo lícito, nenhum problema, é uma escolha dela. Agora, ser humilhada, aviltada, achovalhada para que forneça a senha, o acesso aos dados, não pode, é crime, tudo bem? Então, é importante ressaltar isso, porque muitas vezes a gente acredita que, por questões culturais, a mulher tem esse dever de fornecer parcela da sua intimidade ou até mesmo a sua intimidade integralmente. Isso não é verdade. Como nós vimos na primeira aula, nós temos a mulher tratada como ser humano, livre, desimpedido, que tem plena capacidade de exercer todos os seus direitos e não pode ser discriminada de forma alguma. Tá certo? Então, proteger a mulher também é dar a ela o direito de escolher com quem efetivamente ela vai dividir a sua intimidade. Tá certo? Continuando o nosso estudo relacionando crimes e proteção das mulheres dentro do nosso ordenamento jurídico, vamos parar para analisar em relação aos crimes contra o patrimônio, aquilo que a Lei Maria da Penha prevê como violência, aquilo que está estabelecido no Código Penal e o posicionamento jurisprudencial. Olha que interessante, lá na Lei Maria da Penha, como nós já mencionamos, trata de violência psicológica contra essa mulher, violência física contra essa mulher, violência sexual contra essa mulher, violência moral contra essa mulher, e a lei vai trazer a violência patrimonial. Então, poderá o juiz, em medida protetiva, precaver
qualquer dano, qualquer subtração em relação ao patrimônio daquela mulher que está em situação de violência doméstica e familiar. Pois bem, só que ocorre que o Código Penal brasileiro, que é de 1940 e nesse ponto não sofreu qualquer alteração, a não ser em relação à pessoa idosa, determina que, em relação aos crimes contra o patrimônio, lá no artigo 181, o seguinte, que nós chamamos de escusas absolutórias. Vale a pena ler. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo, quaisquer dos crimes previstos no título dos crimes contra o patrimônio. Pois bem, inciso 1, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. 2, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. A ação penal será mediante representação se o crime cometido nesse título for em prejuízo do cônjuge desquitado, hoje nem se fala mais de desquite, se fala em divórcio, ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Faz a ressalva no artigo 183, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa. E ainda ao estranho que participa do crime, ou seja, no caso de coautoria e participação, aquele que está fora do elo familiar vai responder integralmente pelo crime. E o inciso 3, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Professora, qual é a relevância? A relevância prática, pragmática é a seguinte: a Lei Maria da Penha diz que o patrimônio dessa mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá ser protegido. Ótimo. Pois bem, se não existe crime de furto, se não existe crime de estelionato, se não existe crime de apropriação indébita entre marido e mulher, em especial quando essa mulher é vítima, como nós vamos falar de proteção desse patrimônio? Então, é uma celeuma que se tenta resolver, mas o posicionamento jurisprudencial é que existe a possibilidade, sim, de proteger esse patrimônio dessa mulher, mas que essa conduta que afrontaria a esse patrimônio não é uma conduta criminosa. Muito se discute, por exemplo, eu tenho um caso que estou atuando em que a mulher vítima de violência doméstica e familiar teve o seu carro, dentro da constância do casamento, destruído pelo seu agressor. E qual foi a intenção desse agressor ao destruir esse veículo? Foi realmente deteriorar, danificar um patrimônio que ele sabia que era da esposa. Só que eles são casados em comunhão parcial de bens. Então, aquele carro ali está dentro de uma parcela, de uma constância, de um patrimônio comunicável. E a própria lei, como nós podemos falar aqui, que eu já citei para os senhores, o artigo 181 fala que não existe crime de dano entre marido e mulher na constância do casamento. E aí, como é que a gente resolve? Vamos ter que resolver na esfera civil, com reparação de danos morais, e é possível, sim, um arrolamento de bens a título de medida protetiva de urgência e outras medidas de cautela para a proteção desse patrimônio em outras esferas. No direito penal, não vamos falar de crime contra o patrimônio, certo? Então, retomando, é de suma relevância que se saiba que esse patrimônio dessa mulher poderá ser protegido, mas que não existe, é o que nós chamamos de escusa absolutória, não existe nenhum tipo penal de crime contra o patrimônio entre marido e mulher, tá certo? A não ser que esse crime, como está ressalvado lá no artigo 183, seja um crime de roubo, um crime de extorsão, um crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa. E essa questão é
tão importante porque alguns doutrinadores acreditam que a Lei Maria da Penha veio revogar tacitamente esse artigo 181 no que pertine em relação à constância do casamento. Por quê? Porque estaríamos diante dessa proteção, de mecanismos de proteção da mulher. Mas outra parcela, assim como a jurisprudência, entende que não houve revogação tácita. Por quê? Porque quando se quis revogar, se fez expressamente, como nós vimos aqui o exemplo do Estatuto do Idoso. Então, não existe crime contra o patrimônio entre marido e mulher, entre pai e filho, ascendente e descendente, mas se essa vítima for pessoa idosa, entra na exceção. Então, compreenda que essa é a posição atual, que se o legislador quisesse excluir dessa relação de escusas absolutórias o patrimônio dessa mulher em relação de violência doméstica, teria feito expressamente, tá certo? Mas sempre é possível opinar. Eu, particularmente, acredito que sim, que houve uma revogação tácita, mesmo porque dentro dessa contextualização que nós vimos de proteção da mulher, de tratados e convenções internacionais, todos os mecanismos possíveis para coibir, prevenir, erradicar qualquer tipo de violência doméstica e familiar contra essa mulher são válidos. E a forma de interpretação dessa lei é possível. Então, seria possível, sim, reconhecer que quando a vítima fosse mulher em situação de violência doméstica e familiar, com o espírito das convenções, com o princípio da dignidade da pessoa humana, com a igualdade material e a isonomia, estaríamos diante da possibilidade de criminalização desse agressor que atenta contra o patrimônio dessa mulher. Tá certo? Muito bem. Dando continuidade, nós vamos aqui para um ponto crucial do nosso Código Penal, que são os crimes contra a dignidade sexual. Muito importante nós tratarmos aqui, antes mesmo de falar do Código Penal com a sua estrutura agora, é falar de como se tratavam os crimes contra a dignidade sexual antes de 2009. É curioso, você hoje falar de crimes contra os costumes. Antes da reforma feita pela Lei 2015 de 2009, esse título tinha esse nome, dos crimes contra os costumes. Era mais curioso ainda, por quê? Porque costume, como bem jurídico protegido aqui, se tratava do que a sociedade esperava do comportamento sexual do indivíduo. Então, imaginem que disparate nós estaríamos falando hoje que a sexualidade do ser humano, seja ele homem, mulher, estaria condicionado àquilo que a sociedade estaria impondo àquele comportamento sexual. Completamente fora da nossa realidade da Constituição Federal de 1988, completamente dissociado do Pacto de São José da Costa Rica, que, dentre as liberdades previstas lá para o indivíduo, para o ser humano, é a sua opção sexual, é a sua liberdade sexual, é a sua vontade, a sua necessidade, o seu consentimento válido para a prática de qualquer ato libidinoso, tá certo? Então, antes de 2009, nós tínhamos esse título chamado de crimes contra os costumes. Como aconteceu esse construir da alteração desse nome, do título, e uma reestruturação, uma reforma relacionada a esses crimes contra a dignidade sexual? O que vai acontecer? Antes, em 1940, quando esse código foi confeccionado, e aqui eu trouxe um autor clássico até para tratar dessa questão efetiva do crime de estupro, como era antes de 2009, como se tornou, nós temos aqui um livro clássico, de um dos organizadores e daquele que mais contribuiu para a confecção do Código
Penal de 1940, do Dr. Nelson Hungria, aqui atualizado e revisto pelo Dr. René Ariel Dotti. Certo? Também é um livro que precisa estar na sua biblioteca, precisa sempre lhe acompanhar, porque é muito importante que você conheça os tipos penais na sua origem histórica, no seu desenvolvimento social, como esses tipos foram construídos, qual era a intenção da sociedade, qual era a intenção do legislador quando assim descreveu aquela conduta típica, porque nós sabemos que o direito é dinâmico e nós precisamos nos adaptar às situações do nosso cotidiano. E vale muito lembrar que o direito, ele é utilizado pelos homens e nunca, jamais poderemos deixar que o direito domine o homem. O direito é para nós vivermos bem, né? Em especial para nós darmos essa condição dessa mulher ser tratada com dignidade, dessa mulher deixar de ser vítima de violência, dessa mulher encontrar o seu espaço dentro da sociedade, como assim determina a nossa Constituição e como é dentro da natureza de qualquer ser humano, é estar vivendo bem, como eu já disse no primeiro programa, inclusive o direito de ser feliz, direito a lazer, dentre outros. Tá certo? Então, esse livro é um livro que precisa ter na sua biblioteca. Muito bem. Ainda é importante mencionar que agora, diante dessa reforma, nós temos o nosso doutrinador, que realmente, ao meu sentir, é o melhor doutrinador que fala dos crimes contra a dignidade sexual. Meu amigo, inclusive, adoro, o Dr. César Roberto Bittencourt. Aqui nós temos o volume atualizado de 2018, relacionado aos crimes contra a dignidade sexual e o final do Código Penal, né, os crimes contra a fé pública. É um livro também muito esclarecedor. O Dr. César Roberto Bittencourt traz essa questão histórica, ele contextualiza com muita riqueza de detalhes como se desenvolveu dos crimes contra os costumes até hoje os crimes contra a dignidade sexual. Então, também é mais um livro, inclusive a coleção, ele tem uma coleção de tratados de direito penal que vale a pena você ter na sua biblioteca, tá certo? Bom, então, voltando a falar dos crimes contra os costumes, até 2005, nós tínhamos ainda, por exemplo, o crime de rapto consensual, rapto violento, crime de sedução, uma série de crimes que era justamente a manifestação dessa vontade da sociedade imposta ao comportamento sexual do indivíduo. Então, o que era seduzir? Seduzir era você, diante de uma mulher virgem, né, subrogá-la, utilizar-se dessa ingenuidade ou dessa inexperiência dessa mulher virgem para ter com ela a prática de atos libidinosos. E, efetivamente, a partir da Constituição de 88, nós tratamos mulheres com a sua liberdade sexual, assim como nós tratamos homens detentores de sua liberdade sexual. Então, não faz mais sentido em você dizer que aquela mulher pode ser classificada como mulher virgem, a outra poderia ser classificada como mulher honesta para ser objeto material de rapto consensual, por exemplo. Não. Todos nós somos iguais perante a Constituição Federal. Todos nós temos o direito de escolher como vamos praticar, com quem vamos praticar atos libidinosos, ou seja, nós somos donos da nossa sexualidade, tá certo? Então, isso já veio alterado em 2005 com uma pequena mini reforma. Em 2009, houve o rompimento abrupto, ou seja, deixou-se de impor-se qualquer comportamento sexual ao indivíduo e, amoldando-se à Constituição Federal, nós temos hoje os crimes contra a dignidade sexual. Então, a partir da Lei 12.015 de 2009, nós temos uma profunda alteração nesse título. Professora, mas o que isso é importante para ser estudado em face da Lei Maria da Penha? Muito bem, uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, descrita lá na Lei Maria da Penha, é a própria violência sexual, que não só abarca esses crimes contra a dignidade sexual, que nós vamos tratar agora, em especial do estupro e algumas outras condutas, mas, por exemplo, a liberdade de procriação, a liberdade em relação a querer ou não utilizar métodos contraceptivos, a vontade de
consentir livremente para a prática do ato libidinoso, enfim, dar a esta mulher a integralidade da sua vontade, do seu desejo sexual. Então, hoje, sejam homens, sejam mulheres, nós falamos de liberdade sexual plena, onde não é o vizinho, não é o Estado, ninguém poderá interferir, salvo se esse ato estiver com consentimento inválido, viciado, inexistente. Mas se forem maiores e capazes, se efetivamente não estiver praticando nada em público, que seria o crime de ato obsceno, mas esse indivíduo, seja homem, seja mulher, tem o direito de escolher com quem vai praticar atos libidinosos. Então, isso ficou muito claro a partir da Lei 12.015 de 2009, tá certo? Agora, essa mulher que dentro dessa situação de violência doméstica e familiar, vive dentro de um relacionamento onde ela deve ser livre, por quê? Repito, ela é dela, a mulher não é do homem, ela não é uma coisa, ou seja, ela tem o direito de escolher com quem, quando, como e por que praticar ato libidinoso. E isso é interessante, por isso que eu mencionei desse livro do Dr. Nelson Hungria, porque quando o Código Penal foi confeccionado em 1940 e entrou em vigor no ano subsequente, nós tivemos e tínhamos um pensamento muito voltado que o homem poderia cobrar dentro dos deveres do casamento, que essa mulher se subrogasse aos seus desejos sexuais. Né? Então, nós tivemos até e temos alguns seriados de televisão, algumas novelas, onde retrata muito isso antes da década de 60, né? Onde aquele marido era efetivamente respaldado pelo direito, detentor da sexualidade, da dignidade, da liberdade sexual da sua esposa. E isso decorria dos deveres do casamento. Então, ele tinha o direito, inclusive, de praticar atos libidinosos à força. Né? Isso é um absurdo, isso é completamente incompatível, incoerente com o aspecto do ordenamento jurídico, com os tratados e convenções internacionais que nós já vimos, com o direito de ser livre, com o direito de manifestar a sua própria vontade e direito de escolha. Tá certo? Então, era uma praxis e a gente costumava dizer: não configura crime de estupro entre marido e mulher, porque esse marido deveria cobrar dessa mulher o débito conjugal. Então, vejam que absurdo aquela mulher ser reduzida a uma contraprestação sexual coisificada. Né? O que a gente chama de débito? O que é dever ao outro? É aquilo que você está obrigado a fazer. E aí, em decorrência desse casamento, essa mulher era obrigada a se submeter aos desejos do marido, muitas vezes infames, depreciativos, ou muitas vezes violentos, mas que efetivamente ela precisava em relação à decorrência dos deveres do casamento. Hoje, não é não. Nós tivemos um caso muito interessante de um lutador internacional que foi subrogado, foi submetido a um processo e respondeu criminalmente por estupro, que mesmo com consentimento válido daquela vítima, ela não quis praticar determinado ato libidinoso e assim praticou-se o crime de estupro. Então, é mais além do que um simples consentimento. Esse consentimento dessa mulher, dentro desse casamento, dentro desse relacionamento de namoro, dentro desse relacionamento de noivado, precisa ser um consentimento pleno, livre, dotado de sabedoria, dotado de satisfação, dotado de alegria, dotado de liberdade. Né? Então, isso é recíproco. Aquela esposa que acredita que o seu marido precisa disponibilizar ali a vontade sexual, a prática de atos libidinosos em decorrência do casamento, também está equivocada. As pessoas são livres mesmo dentro do casamento. E isso é um rompimento de paradigma em 2009, quando o legislador disse: cada um
independentemente do casamento, estará livre para praticar atos libidinosos no momento em que pretender, seja dentro do casamento ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2005 houve a revogação do crime de adultério. Então, o que diz respeito à revogação? O adultério, que era o artigo 240, que era um crime contra a família, uns crimes previstos lá um pouquinho mais para frente do Código Penal, ele dizia o seguinte, um dos deveres que não pode ser rompido dentro do casamento é praticar atos libidinosos, ter relacionamento amoroso com outras pessoas fora do casamento. É inconcebível, né? Hoje a gente discute se é possível de uma traição, de algo fora do combinado do casamento gerar dano moral, mas conduta criminosa de traição, configurando crime de adultério, já não existe mais dentro do nosso ordenamento jurídico desde 2005, porque dá à pessoa a total liberdade, a sua dignidade de escolher, de ser livre dentro do exercício da sua liberdade sexual, certo? Bom, agora nós vamos tratar em especial do crime de estupro. É interessante porque o crime de estupro passou a ser uma junção entre o que antes nós tínhamos o estupro e o atentado violento ao pudor, antes de 2009. Então, hoje eu tenho lá o que tinha no 213, que era só a vítima mulher, que era constranger mediante violência ou grave ameaça a mulher a ter a conjunção carnal, e se unificou. Então, hoje eu tenho o 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso diverso, ou sendo a própria conjunção carnal, ou diverso dessa conjunção carnal. Certo? Então, isso é interessante, por quê? Porque antes dessa alteração em 2009, quando existia o crime de estupro e atentado violento ao pudor, a pena ficava bastante desproporcional, ficava maior, inclusive, do que o crime de homicídio qualificado. E aí, aquele que praticasse a conjunção carnal e outro ato libidinoso no mesmo momento, poderia ali ter uma pena desproporcional, né, em relação ao outro bem jurídico protegido, a própria vida. Então, unificou-se essas condutas para dizer, estupro é constranger alguém, seja homem, seja mulher, a praticar ato libidinoso, independente ali de qual que seja esse ato libidinoso, dentro desse contexto de violência ou dentro desse contexto de grave ameaça. Tá certo? Bom, por que é tão importante a gente falar de estupro quando se fala de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher? Bom, primeiro é que nós já vimos que a competência será do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é possível, a pergunta que se faz é, aquela mulher foi estuprada pelo seu marido. No dia seguinte, ela é novamente estuprada pelo seu marido. E assim permanece nessa subrogação sexual por 10, 15, 20 anos. Ela passou a dar esse consentimento tácito? Ou seja, ela consente, ela se subroga a esse tipo de violência em decorrência da manutenção da família e do seu casamento? Será que o Estado pode intervir nessa situação de subrogação sexual? Essa é a grande pergunta, voltando aí para falar da Lei Maria da Penha, o crime de estupro. Por quê? Porque nós sabemos que dentro desses crimes contra a dignidade sexual, a gente sabe que eles acontecem de forma clandestina, entre quatro paredes, onde não há testemunhas, onde essa palavra dessa vítima ganha um peso muito grande dentro de uma produção de uma prova testemunhal. Então, nós sabemos que esses crimes contra a dignidade sexual, a nossa jurisprudência, mesmo não sendo uníssona dentro do posicionamento doutrinário, muitos doutrinadores dizem que isso é um risco muito grande para o processo e para a busca da verdade real, mas
ignorar a palavra dessa vítima dentro dessa situação onde só tem o seu marido e essa mulher dentro desse quarto e ela vem sendo subrogada sexualmente, não tem testemunha, muitas vezes não deixa vestígio, pode ser um crime que a gente classifica como transeunte, ou seja, não deixa vestígio, não tem marca, não tem nada de lesão. E aí, como que nós vamos resolver essa situação? Né? Então, isso é muito, muito comum dentro da nossa sociedade. Nós estamos desvendando, felizmente, começamos a discutir essa questão desse tipo de violência sexual contra a mulher dentro de casa, não só contra a esposa, mas contra filhos e crianças e adolescentes. Então, é muito, muito, muito importante. Também dentro dos crimes contra a dignidade sexual, vale ressaltar os crimes de estupro de vulnerável, que estão previstos lá no artigo 217-A, onde são vítimas a pessoa vulnerável, ou seja, um menor de 14 anos, ou aquele que não tem o necessário discernimento para a prática do ato libidinoso em decorrência de alguma deficiência mental, ou aquele que não pode oferecer resistência. Nós vamos falar novamente desse crime de estupro de vulnerável na próxima aula, quando formos tratar da aplicação da Lei Maria da Penha, combinada com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas já ressaltando que se dentre esses vulneráveis for aqui a mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou seja, utilizando-se dessa condição de vulnerabilidade dessa mulher vítima, nós podemos também ter o crime de estupro de vulnerável. Também é de muita relevância falarmos da ação penal nos crimes de estupro. Por quê? Dentro dessa perspectiva que nós estudamos, desse passeio que nós fizemos dentro do Código Penal, nós percebemos o quê? No crime de feminicídio, indiscutivelmente, ação penal pública incondicionada, bem jurídico, vida, totalmente indisponível, não há nada que essa vítima, que precisa ser protegida do Estado, possa fazer em relação ao processo. Depois, nós estudamos o crime de lesão corporal, em especial a lesão leve em situação de violência doméstica e familiar, que nós vimos que a ação penal é pública incondicionada, segundo posicionamento sumulado. Interessante que nós vimos que, por não aplicar a Lei 9.099/95 a questão da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nós adotamos a postura do Código Penal, mas não só por questão de rigidez legal, mas que é necessária a proteção dessa mulher vítima vulnerável. Logo em seguida, nós também tratamos da ação penal em relação ao crime de ameaça, que nós vimos que a ação penal é pública condicionada à representação. Antes do estupro, também vimos os crimes contra a honra, onde efetivamente nós discutimos a questão da ação penal privada. Inclusive, sugeri que isso pudesse ser alterado diante da nossa jurisprudência para que essa legitimidade fosse concorrente, assim como são nos crimes praticados contra funcionário público. E agora, por fim, é muito importante dizer que a súmula 608 do STF diz que no crime de estupro com violência real, a ação penal é pública incondicionada. O que significa dizer isso em face do artigo 225 do Código Penal? O artigo 225 diz, nos crimes definidos nesses dois capítulos, 1 e 2 desse título, no crime de estupro, a ação será pública condicionada à representação, exceto no parágrafo, quando a vítima for menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Muito bem. E aí, essa súmula 608, que é lá da década de 80, ela é aplicável em face dessa alteração da 2015? A nossa jurisprudência já respondeu. Nós temos aí o STJ e o STF dizendo, no caso de estupro, onde há desforço físico contra o corpo da vítima, ou seja, violência real, não precisa gerar lesão corporal, mas desforço físico, não só grave ameaça, mas violência, a ação penal é pública incondicionada. O que isso reflete, pessoal? Isso reflete que essa vítima de estupro não terá
necessidade de querer processar o seu algoz. Como eu disse, é mais uma possibilidade do Estado determinar diante daquela vulnerável, diante daquela mulher, que ela precisa ser protegida, inclusive na sua sexualidade. Para encerrar, nós temos aí algumas outras questões importantes. Por exemplo, dentro desses capítulos seguintes, nos crimes contra a dignidade sexual, nós temos as condutas de lenocínio, as condutas de rufianismo, que, em regra, quem são essas vítimas? São mulheres. Inclusive, a própria legislação prevê que nessa condição de mulher, sendo subrogada por parentes ou até mesmo pelo seu companheiro, seu marido, terá uma pena aumentada, ou seja, uma pena com maior rigor. Certo? Muito bem. Agora, nesse momento, mais um teste de conhecimento acerca do estupro. Quanto ao crime de estupro, marque a alternativa correta. A. Somente a mulher pode ser vítima. B. O marido pode praticar contra a esposa. C. A esposa não pode praticar contra o marido. D. O pai não pode praticar contra o filho. Muito bem, nós vimos que a partir da alteração de 2009, temos aí, antes a mulher sendo vítima, hoje pode ser vítima qualquer pessoa. Também vimos que a partir da década de 70 e com o advento da Constituição de 88 e direitos e garantias fundamentais igualitárias, o marido não pode mais cobrar de sua mulher o débito conjugal. Então, este marido pode sim praticar crime, principalmente contra a dignidade sexual, o estupro contra sua esposa. Não será mais, não teremos mais nenhuma excludente de ilicitude. Muito bem. Por fim, nós temos aí a esposa. Pode sim, é uma possibilidade essa esposa subrogar, mediante violência ou grave ameaça, seu marido a praticar com ela qualquer ato libidinoso, ela estará cometendo também o crime de estupro. E o pai pode praticar com seu filho, inclusive, quando a vítima é filho, você ainda tem uma causa de aumento prevista no artigo 226. Nós podemos, nas próximas aulas, falar um pouquinho da mulher vítima idosa, que vem acontecendo muito hoje também na nossa sociedade, quando você tem uma família que subroga a sua matriarca, acaba praticando violência doméstica e familiar contra aquela mulher idosa. Nós vamos tratar dessa questão também do Estatuto do Idoso. Aguardo vocês. Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.